Hoje é só para quem sente o Porto na pele, no peito, na alma. Porque o que temos são 3 bombas que ninguém estava preparado para ouvir, 3 choques que abanam o clube por dentro e por fora. E se tu és portista a sério, vais querer ouvir tudo até ao fim. Um investimento de 4 milhões, um contrato até 2027, uma promessa que devia estar a lutar pela baliza e, de repente, emprestado 2 anos para a Arábia Saudita, com cláusula de compra baixíssima, sem sequer envolver intermediários, como se o Porto tivesse pressa em se livrar dele. Não bate certo. Depois, um central com currículo, com Mundial de Clubes no bolso, com estatuto, mas que nem vai ao estágio, nem sabe onde vai treinar, nem se fica, nem se vai. É um vazio estranho, desconfortável, que diz muito sobre o caos interno. E para acabar, um nome vindo do scouting do Barcelona, um homem de confiança de Deco, que agora chega ao Porto para liderar uma revolução silenciosa, puxada por Vilas Boas. E isto, meus amigos, pode mudar tudo ou não chegar a tempo. Ativa o sininho, deixa like, subscreve já, porque o que vem a seguir vai doer. E começa com um daqueles negócios que não fazem barulho, mas que deixam qualquer portista a remoer por dentro, porque quando um clube investe 4 milhões num guarda-redes, paga esse valor em 3 tranches ao Portimonense, fecha contrato até 2027, garante 90% do passe e 2 anos depois empresta o jogador por 2 anos com uma opção de compra que nem chega à metade do investimento. Há qualquer coisa aqui que não bate certo, e é mesmo o que aconteceu agora com Samuel Portugal. O Porto anunciou que chegou a acordo com o Al Akdoud da Arábia Saudita, clube orientado por Paulo Sérgio, treinador português com passado firme no nosso futebol, para emprestar Samuel até junho de 2026, com uma cláusula de compra fixada em 1,7 milhões de euros. E para completar o cenário, a taxa de empréstimo ronda os 215 mil euros. Mas, tudo isto foi tratado sem qualquer agente ou intermediário, direto, clube a clube, sem ruído. E isso levanta uma pergunta inevitável. Se Paulo Sérgio vê valor em Samuel, a ponto de o querer como reforço principal, porque é que o Porto não viu o mesmo? É que estamos a falar de um guarda-redes que chegou com estatuto, com provas dadas no Portimonense, com perfil para crescer dentro do clube e ser alternativa de futuro à baliza. Assinou até 2027, foi apresentado como reforço sólido, mas nunca teve minutos a sério. Não foram 20 jogos, nem 15. Foram 10. Pela equipa B. Em 2 anos, um jogador em quem o clube apostou forte não teve espaço para mostrar serviço num jogo da taça, numa rotação, numa oportunidade mais clara. E é aqui que começa a inquietação do adepto. Porque quando se investe milhões num jogador e ele não tem sequer hipóteses de competir pela baliza, algo falhou, na gestão, na comunicação, na visão técnica. Não se trata de dizer que Samuel devia ser titular. Mas dar-lhe tempo, testá-lo, avaliá-lo em campo, isso é o mínimo. E agora é enviado para um destino onde dificilmente se vai valorizar, onde o Porto já aceita receber menos do que pagou, onde será muito mais difícil acompanhar a sua evolução. E o peso disto não é só na folha salarial ou no balanço financeiro. É também no símbolo que representa. Porque Samuel Portugal é a cara de um ciclo que se encerra antes de começar, de uma aposta que não teve tempo para crescer, de uma decisão que nos obriga a confiar que há um plano, mas que, neste momento, parece um corte a meio do caminho. E não é difícil perceber que há uma ligação direta nisto tudo. Paulo Sérgio não pediu Samuel por acaso. Conhece-o bem. Trabalhou de perto no nosso campeonato. Sabe as suas qualidades, confia no seu perfil. E isso só reforça o sentimento de que algo foi desperdiçado no Olival. Porque o que não serviu cá, serve como peça-chave lá fora. E enquanto Samuel segue para um novo desafio, o Porto fica com a dúvida no ar. Ganha espaço na folha? Sim. Reduz custos? Sim. Mas perde valor desportivo, perde margem de lucro, perde mais uma peça sem retorno. E tudo isto feito sem intermediários, como se fosse mais importante despachar do que recuperar. É uma decisão que até pode fazer sentido nos bastidores, mas que deixa no ar um desconforto, o de sentir que o clube, às vezes, se apressa a fechar ciclos antes sequer de os abrir. A segunda notícia chega com aquele peso que só os portistas sentem quando veem um jogador da casa, experiente, sério, comprometido, cair num vazio que ninguém consegue explicar. Fábio Cardoso, central com currículo, com entrega, com jogos a doer no currículo, está fora do estágio de pré-época do Porto na Áustria, e isso, por mais normal que tentem parecer, não bate certo com quem conhece a realidade do balneário azul e branco. O que se sabe é isto. Fábio esteve emprestado ao Al-Ain na última época, terminou mais tarde devido à participação no Mundial de Clubes e por isso teve direito a um prolongamento das férias. Até aqui, tudo aceitável. Mas enquanto os restantes colegas já treinam, já correm, já afinam dinâmicas e ideias para a nova temporada,
ele só se apresenta na terça-feira, e mais grave do que isso, sem se saber onde vai ser colocado. Vai integrar a equipa principal? Vai descer à B? Vai ficar a treinar à parte até se resolver o futuro? Nada foi dito. Nenhuma comunicação clara. Nenhuma explicação à altura de um jogador que, apesar de não ser estrela mediática, sempre foi solução sólida, presença firme, profissional e irrepreensível. Fábio Cardoso está a entrar no último ano de contrato e, neste momento, é como se estivesse a mais. E o que choca não é o eventual adeus, é o silêncio à volta dele. O distanciamento. A sensação de que já não conta, sem que alguém tenha tido a frontalidade de o dizer. Isto, para quem acompanha o Porto com atenção, não passa despercebido. E para quem vive o balneário, pesa. Porque um jogador destes, que conhece o clube, que já sentiu a braçadeira, que sabe o que significa representar este emblema, não pode ser tratado como peça descartável. O grupo sente estas decisões. Os adeptos sentem ainda mais. E nesta fase de reestruturação, onde se pede estabilidade, critério e liderança, ver um nome como Fábio Cardoso ser empurrado para as margens sem rumo definido custa. Porque não é só um jogador que se perde, é também uma referência interna, um ponto de equilíbrio, alguém que podia ser útil neste arranque de ciclo. E agora? O que se segue? A dúvida continua. A terça-feira aproxima-se. E a verdade é que ninguém sabe o que esperar. Vai ser reintegrado? Vai ser vendido? Vai ser afastado em silêncio? Nada foi dito. E esse silêncio, num clube como o Porto, nunca é bom sinal. Mas talvez esse vazio esteja ligado ao que aí vem, porque o que te vou contar a seguir pode explicar muita coisa. Há mudanças na estrutura, vindas do Barcelona, com um nome que chegou para mexer com tudo. Vamos então à terceira notícia, e esta pode ser o verdadeiro ponto de viragem no meio de todas as interrogações, porque o Porto foi buscar reforço de peso, e não é para dentro do campo, é para um lugar onde se planeia o futuro, onde se decidem as contratações, onde se ganham ou perdem campeonatos sem dar pontapés na bola. Paulo Araújo é o novo diretor do Departamento de Scouting do Porto, e não é um nome qualquer. É o homem que nos últimos 3 anos esteve no Barcelona, lado a lado com Deco, a reformular toda a rede de observação dos catalães. E esta entrada não é só simbólica. É estratégica. É um sinal claro de que André Vilas-Boas está a mexer fundo na estrutura, que quer profissionalizar o processo de recrutamento, que quer trazer método, critério, tecnologia e, acima de tudo, visão. Porque Paulo Araújo não chega sozinho, chega com processos, com ideias, com um modelo que, segundo a imprensa espanhola, deu resultados imediatos no Barça, reestruturação total, ferramentas digitais modernas, gestão de informação centralizada, perfis definidos. Ou seja, tudo aquilo que o Porto precisa neste momento de mudança. Este nome surge para ocupar o lugar que, nos últimos meses, tinha sido segurado interinamente por Nelson Oliveira, que agora passa a ser Head of Recruitment para as equipas profissionais. Já se vê aqui uma estrutura a formar-se, com funções claras, com responsabilidades divididas, com uma organização que o clube há muito precisava. Depois da saída de José Maia para o Grupo City, houve um vazio, mas agora há plano. E o plano passa por dar a Paulo Araújo total controle sobre o scouting, com ligação direta ao presidente e envolvimento direto no mercado. E isso nota-se, porque esta contratação foi preparada com tempo. Paulo Araújo anunciou a saída do Barcelona há 2 semanas. Tinha ofertas em cima da mesa da Premier League. Chegou a ser apontado à Inglaterra, onde já tinha trabalhado no Burnley. Mas o Porto entrou forte, fez o que tinha a fazer e convenceu-o. E não foi só pela camisola. Foi pelo projeto. Foi pelo poder que lhe deram. Porque este é um cargo de peso. Um cargo que muda tudo. E muda mesmo. Porque agora, cada contratação passa a ter dedo, a ter estudo, a ter análise profunda. Já não é só ver vídeos. Já não é só confiar no feeling. É usar dados, é usar rede, é antecipar concorrência, é atacar no momento certo. E se isto for bem feito, o reflexo vai ser direto em campo. O plantel vai ganhar qualidade. As vendas vão subir. As oportunidades vão aparecer. E não é coincidência que isto aconteça agora. Porque ao mesmo tempo que o clube limpa nomes, resolve situações como a de Samuel Portugal e Fábio Cardoso, começa a montar uma nova base. Começa a montar um modelo de gestão que não se limita a reagir, que planeia, que se antecipa, que prepara o Porto para ser competitivo não só hoje, mas nos próximos 5 anos. E atenção, Paulo Araújo não vem só para ver jogadores.
Vem também para implementar estrutura, para organizar processos, para garantir que o Porto volta a ser imbatível no mercado nacional e agressivo no mercado internacional, que não perde mais talentos para os rivais, que chega primeiro, que negocia melhor, que constrói com cabeça e não com urgência. E é esse o Porto que os adeptos querem ver. Um Porto com método, com ambição, com visão, com estrutura. Um Porto que sabe o que quer e sabe como lá chegar.